Eu acho que o primeiro ponto, que é um dos pontos mais importantes, assim, fundamentais, é você ter a certeza que você está tendo pouca receita. Érica, quase claro que eu tenho certeza que eu estou tendo pouca receita. A minha conta no banco está negativa, né? Eu entro no limite todo mês, tenho contas atrasadas, então eu tenho certeza que a minha conta está, minha receita está pouca. E como é que você não tem certeza que não é a sua despesa que está muito alta? Então, o primeiro ponto, faz um levantamento, mesmo que seja num caderno, de tudo, pega a sua agenda com os valores do extrato bancário e checa ali para ver se tem movimento, se tem entrada de todo mundo que você atendeu, se não tem uma inadimplência, e soma todos esses valores. O primeiro ponto é ter certeza absoluta que você não está, de alguma maneira, negligenciando o seu controle das receitas, tá? Então, pega a sua agenda junto com o seu extrato bancário e mesmo que seja num caderno, você vai anotar todos os valores que foram de entradas de receitas referentes aos seus atendimentos. Isso é importante. Se você tem uma outra atividade, não considere essa remuneração. Vale lembrar que aqui eu falo apenas de finanças para empreendedores. Então, considere apenas as receitas oriundas do seu negócio, da sua atividade com os atendimentos, tá bom? Você vai chegar lá num valor o mais perto da realidade possível. Se você não esqueceu de nenhum, né? Algum cliente eventualmente te pagou em dinheiro, depositou numa outra conta, enfim, permuta, enfim. Você vai chegar nessa soma o mais próximo possível do que é realidade para você de recebimento. E isso é importante que seja num mês anterior ou num período que some 30 dias, os últimos 30 dias, por exemplo, para ter uma métrica mais eficiente, né? A minha recomendação é que, bom, se você vai fazer isso amanhã dia 30, você considera todas as informações do mês de junho. Se você quer fazer do mês anterior, do mês de maio, que foi um mês muito impactante para você, você pega todas as informações de 1 a 30, tá? Então, a princípio, ponto fundamental, somar todas as suas receitas, todas. Pega a agenda para você ter certeza que não vai esquecer de nenhum atendimento que você fez e pega o seu extrato bancário e vai somando todas as entradas. Esse é um ponto importante, fundamental para começar esse processo. O outro ponto você vai ter que fazer o controle das suas despesas todas. E aí, custos e despesas. Quanto você gastou, e aí é importante você separar nesse controle tudo que você gastou que diz respeito aos atendimentos e tudo que você gastou como despesa pessoal, por exemplo, mas que saiu do dinheiro dos atendimentos. Por que é importante fazer essa separação? Porque muitas vezes nós que somos o principal problema ou a maior despesa do nosso negócio. Mas Érica, eu trabalho para pagar as minhas contas, não dá para eu fazer atendimento e não tirar dinheiro para pagar as contas. A maioria das pessoas é assim, e não é uma crítica, mas aqui eu estou falando de finanças empresariais. Se você tem pouca receita e muitas despesas com o seu negócio, a análise é uma. Se você tem pouca receita e muitas despesas pessoais, a análise é outra, entende? Então, é importante você saber. Até porque se você separa os itens, né? Despesas que eu tenho em função dos atendimentos que eu realizo.
Se você separa todo esse número e separa todas as suas despesas e de repente você descobre que você não tira quase nada do dinheiro do negócio e mesmo assim ele não está se pagando, é preciso criar uma estratégia para mudar essa roda. Agora, se você tira muito dinheiro do seu negócio, tem pouca receita e tira tudo que você pode e mais um pouco para pagar despesas pessoais, você precisa rever quais são os itens que estão mais pesando na sua despesa pessoal. E eu não vou aqui entrar nesse mérito, porque o meu objetivo não é falar de finanças pessoais. Não é um assunto que eu gosto. Mas é falar de finanças empresariais. Então, é importante você saber qual é a principal dor do ponto de vista de retirada de despesa do seu negócio. Se essa dor vem das suas contas pessoais ou se essa dor vem em função de um desequilíbrio do negócio. E aí, partindo do princípio que você fez toda essa separação, isso veio, né? Você chegou à conclusão que os itens que você mais tem gastado são para manter o negócio funcionando. E aí você identificou que você gastou muito com insumos florais, hidratantes, incensos, óleos essenciais, os itens que você usa para o seu atendimento. Você gastou muito com insumos no geral. Luva, máscara descartáveis, e aí eu quero mencionar lençol de papel, tá? Descartáveis que você usa ali diretamente no atendimento. Você teve esse gasto a mais com relação aos insumos. Eles aconteceram porque você aproveitou alguma promoção, digamos assim, porque você percebeu um preço que estava muito menor do que você costuma comprar e aí você comprou uma quantidade maior para ficar mais tempo sem precisar comprar. Ou você teve mais atendimentos e usou mais produtos. Porque se você teve mais atendimentos e usou mais produtos e na sua análise a sua receita continua sendo pouco, sendo baixa, o que acontece é que você está com um erro aí, provavelmente um erro grande no preço do seu atendimento. Provavelmente você não está ganhando dinheiro com as suas técnicas, com as suas terapias, porque o seu preço está errado. Isso é um outro ponto. Começa a perceber que cada análise vai se desdobrando num outro tópico e pode te levar para um caminho diferente. E que não é possível fazer isso se você não tiver os números anotados, se você não fizer os controles financeiros. Porque você, sem os controles, você vai chegar em hipóteses, em suposições, muitas vezes podem ser criação da sua mente, e aí essa criação da sua mente pode não ser verdadeira, pode não retratar a realidade do que realmente está acontecendo com o seu negócio. E aí te leva a tomar decisões equivocadas. Então vamos lá, você precisa anotar as receitas, as despesas, você vai ver quais são as despesas que estão ligadas aos atendimentos. E aí você considera tudo, todas as receitas relacionadas aos atendimentos, os insumos, o valor gasto com transporte, com alimentação, se você costuma comer fora quando está em atendimento, aluguel, o telefone, se você gasta com despesas de divulgação, todas as informações você vai considerar. E também vai considerar as suas retiradas, que são as despesas pessoais. Então, se despesas pessoais for o seu maior
fonte de retirada, o que você vai fazer? Você vai rever suas despesas pessoais. Se a sua maior despesa for com relação aos atendimentos, o que você vai fazer? Vai investigar os motivos. Então, vamos lá. Então, você tem as receitas. Se a receita tá pouca, você chegou no valor, e eu não vou colocar valor aqui, né? Mas, se a despesa tá pouca, se a receita tá pouca, você analisa as despesas. Elas são dos atendimentos? São. A maior parte delas são dos atendimentos. Então, eu vou investigar por que isso está acontecendo. Investigar por que isso está acontecendo quer dizer que eu vou lembrar se esse aumento veio em função de uma promoção que eu aproveitei, se esse aumento foi uma compra impensada e por impulso, se realmente eu tive mais atendimentos e esses atendimentos demandaram um consumo maior de insumos, por exemplo. E se isso aconteceu, você não deveria ter um problema de receita. Se você atendeu mais, a sua receita aumenta. Se a sua receita aumenta, se você atende mais e a sua receita não aumenta, qual é o problema? É o preço. Aí você tem um grande problema no cálculo da precificação do seu atendimento. Provavelmente, se isso está acontecendo com você, o seu preço está calculado de maneira tão errada que você está pagando para trabalhar.